A paz do Senhor Jesus, meu querido irmão, minha querida irmã. Eu sou o Diácono Dom Firmino e esse é o canal Porta Estreita, um canal criado para levar ao conhecimento a palavra de Deus através da leitura da Bíblia Sagrada. Querido irmão e irmã, convido-os a estar acompanhando através deste canal a leitura da Bíblia Sagrada. Faremos a leitura desde o livro do Gênesis até o livro do Apocalipse, sendo feita a leitura diária de 5 capítulos da palavra de Deus, com o propósito de adquirir o hábito da leitura diária da palavra. Se não for inscrito neste canal, inscreva-se, curta, comente e compartilhe para que mais pessoas sejam alcançadas. Faremos a leitura do segundo livro dos Reis, do capítulo 16 ao capítulo 20. Vamos orar? Deus eterno, Pai Todo-Poderoso, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, eu oro. Abençoa, Senhor, a cada um que entra neste canal para acompanhar a leitura da Bíblia Sagrada. Cobre-nos, Senhor, com o sangue precioso de nosso Senhor Jesus Cristo e livra-nos de todo mal, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Capítulo 16. Acás reina em Judá. No ano 17 de Peca, filho de Remalias, começou a reinar Acás, filho de Jotão, rei de Judá. Tinha Acás 20 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 16 anos de Jerusalém. Ele não fez o que era reto aos olhos do Senhor, seu Deus, como Davi, seu pai, porque andou no caminho dos reis de Israel e até a seu filho fez passar pelo fogo, segundo as abominações dos gentios que o Senhor lançara fora de diante dos filhos de Israel. Também sacrificou e queimou incenso nos altos e nos outeiros, como também debaixo de todo o arvoredo. Então subiu Rezim, rei da Síria, com Peca, filho de Remalias, rei de Israel, e Jerusalém para pelejar e cercaram a Acás, porém não o puderam vencer. Naquele mesmo tempo, Rezim, rei da Síria, restituiu Elate à Síria e lançou fora de Elate os judeus, e os sírios vieram a Elate e habitaram ali até os dias de hoje. Acás enviou mensageiros a Tiglat-Pileser, rei da Síria, dizendo: Eu sou teu servo e teu filho. Sobe, livra-me das mãos do rei da Síria e das mãos do rei de Israel, que se levantaram contra mim. E tomou Acás a prata e o ouro que se achou na casa do Senhor e nos tesouros da casa do rei, e mandou um presente ao rei da Síria. E o rei da Síria lhe deu ouvidos, pois o rei da Síria subiu contra Damasco, tomou-a e levou cativo o povo para Kir e matou a Rezim. Então o rei Acás foi a Damasco para encontrar-se com Tiglat-Pileser, rei da Síria. Então, vendo um altar que estava em Damasco, o rei Acás enviou ao sacerdote Urias o desenho e o modelo do altar conforme toda a sua obra. E Urias, o sacerdote, edificou um altar conforme tudo o que o rei Acás lhe tinha enviado de Damasco. Assim o fez o sacerdote Urias antes que o rei Acás viesse de Damasco. Vindo, pois, o rei de Damasco, viu o altar, se aproximou do altar e sacrificou nele, e queimou o seu holocausto e a sua oferta de manjares, derramou a sua libação e aspergiu o sangue dos seus sacrifícios pacíficos sobre o altar. Porém, o altar de cobre que estava perante o Senhor, ele tirou de diante da casa, de entre o seu altar e a casa do Senhor, e pô-lo ao lado do altar, do lado do norte. O rei Acás ordenou a Urias, o sacerdote, dizendo: Queima no grande altar o holocausto da manhã, como também a oferta de manjares na noite, o holocausto do rei e a sua oferta de manjares, e o holocausto de todo o povo da terra, a sua oferta de manjares e as suas ofertas de bebidas, todo o sangue dos holocaustos e todo o sangue dos sacrifícios aspergirá nele. Porém o altar de cobre será para mim, para nele inquirir. E fez Urias, o sacerdote, conforme o quanto o rei Acás lhe ordenara. E o rei Acás cortou as cintas das bases, e de cima dela tomou a pia, e tirou o mar de sobre os bois de cobre que estavam debaixo dele, e pô-lo sobre um pavimento de pedra. Também a coberta que para o sábado edificaram na casa da entrada real externa, retirou da casa do Senhor por causa do rei da Síria. Ora, os demais atos de Acás e o que fez, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Judá? E dormiu Acás com seus pais e foi sepultado junto aos seus pais na cidade de Davi. Ezequias, seu filho, reinou em seu lugar. Capítulo 17. Oséias, rei de Israel. No ano do 10º de Acás, rei do Judá, começou a reinar Oséias, filho de Elá, e reinou sobre Israel em Samaria 9 anos, e fez o que era mal nos olhos do Senhor, contudo não como os reis de Israel que foram antes dele. Contra ele subiu Salmaneser,
rei da Síria, e Oséias ficou sendo servo dele e pagava-lhe tributos. Porém, o rei da Síria achou em Oséias conspiração, porque enviara mensageiros a Só, rei do Egito, e não pagava tributos ao rei da Síria cada ano, como dantes. Então o rei da Síria o encerrou e aprisionou na casa do cárcere, porque o rei da Síria subiu por toda a terra, veio até Samaria e a cercou 3 anos. No ano 9 de Oséias, o rei da Síria tomou a Samaria e levou Israel cativo para a Síria e fê-lo habitar em Halá, em Rabor, junto ao rio de Gozã e nas cidades dos Medos. Porque sucedeu que os filhos de Israel pecaram contra o Senhor seu Deus, que os fizera subir da terra do Egito, de debaixo da mão de Faraó, rei do Egito, e temeram a outros deuses. E andaram nos estatutos das nações que o Senhor lançara fora de diante dos filhos de Israel, e nos dos reis de Israel que eles fizeram. E os filhos de Israel fizeram secretamente coisas que não eram retas contra o Senhor seu Deus, e edificaram altos em todas as suas cidades, desde a torre dos atalaias até a cidade fortificada, e levantaram para si estátuas e imagens de bosque em todos os altos outeiros debaixo de todas as árvores verdes, e queimaram ali incenso em todos os altos, como as nações que o Senhor expulsara de diante dele, e fizeram coisas ruins para provocarem a ira do Senhor, e serviram os ídolos dos quais o Senhor lhes dissera: não fareis estas coisas. E o Senhor advertiu a Israel e a Judá pelo ministério de todos os profetas e de todos os videntes, dizendo: convertei-vos de vossos maus caminhos e guardai os meus mandamentos e os meus estatutos, conforme toda a lei que ordenei a vossos pais e que eu vos enviei pelo ministério de meus servos, os profetas. Porém não deram ouvidos, antes endureceram o seu serviço como o serviço de seus pais, que não creram no Senhor seu Deus, e pelejaram os seus estatutos e a sua aliança que fizeram com seus pais, como também as suas advertências com que protestara contra eles. Seguiram a vaidade e tornaram-se vãos, como também seguiram as nações que estavam ao redor deles, das quais o Senhor lhes tinha ordenado que não os imitassem. E deixaram todos os mandamentos do Senhor seu Deus, e fizeram imagens de fundição, 2 bezerros, fizeram um ídolo de bosque, adoraram todas as estrelas do céu e serviram a Baal, o repovoamento de Israel. Também fizeram passar pelo fogo seus filhos e suas filhas, deram-se adivinhações, criam em agouros e venderam-se para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, para provocarem a ira. Portanto, o Senhor muito se indignou contra Israel e os tirou de diante da sua face. Nada mais ficou, senão somente a tribo de Judá. Até Judá não guardou os mandamentos do Senhor seu Deus, antes andaram nos estatutos de Israel que eles fizeram. Por isso o Senhor rejeitou a todas as descendências de Israel, os oprimiu e o deu nas mãos dos despojadores, até que os expulsou da sua presença, porque rasgou a Israel da casa de Davi, e eles fizeram rei a Jeroboão, filho de Nebate. E Jeroboão apartou a Israel de seguir o Senhor e os fez cometer um grande pecado. Assim andaram os filhos de Israel em todos os pecados que Jeroboão tinha feito, nunca se apartaram deles, até que o Senhor tirou a Israel de diante da sua presença, como falara pelo ministério de todos os seus servos, os profetas. Assim foi Israel expulso da sua terra, a Síria, até ao dia de hoje. E o rei da Síria trouxe gente de Babel, de Cuta, de Ava, de Ramate, de Sefarvaim, e a fez habitar nas cidades de Samaria, em lugar dos filhos de Israel. Eles tomaram a Samaria em herança e habitaram nas suas cidades. E sucedeu que no princípio da sua habitação ali não temeram ao Senhor, e o Senhor mandou entre eles leões que mataram a alguns deles. Por isso falaram ao rei da Síria, dizendo: a gente que transportaste e fizeste habitar nas cidades de Samaria não sabem o costume do Deus da terra. Assim mandou leões entre elas, e eis que a matam, porquanto não sabe o culto do Deus da terra. Então o rei da Síria mandou dizer: levai ali um dos sacerdotes que transportastes de lá, para que habite lá, eles ensine o costume dos deuses da terra. Veio, pois, um dos sacerdotes que transportaste de Samaria, habitou em Betel, e lhes ensinou como deviam temer ao Senhor. Porém, cada nação fez os seus deuses, e os puseram nas casas dos altos que os samaritanos fizeram, cada nação nas cidades em que habitavam. E os de Babel fizeram Sacote, Sucote, Benote, os de Cuta fizeram Nergal, e os de Ramate fizeram Acima, e os aveus fizeram Nibás e Tartaque, os sefarvitas
queimavam seus filhos no fogo, a Adrameleque e a Anameleque, deuses de Separvaim. Assim temiam ao Senhor, e dos mais humildes se fizeram sacerdotes nos lugares altos, os quais exerciam o ministério das casas dos lugares altos. Assim temiam ao Senhor, mas também serviam aos seus deuses, segundo o costume das nações, dentre os quais tinham sido transportados. Até ao dia de hoje fazem segundo os primeiros costumes, não temem ao Senhor, nem fazem segundo os seus estatutos, segundo as suas ordenanças, segundo a lei e segundo o mandamento que o Senhor ordenou aos filhos de Jacó, a quem deu o nome de Israel. Contudo, o Senhor tinha feito uma aliança com eles, e lhes ordenara, dizendo: não temereis outros deuses, nem vos inclinareis diante deles, nem os servireis, nem lhes sacrificareis. Mas o Senhor, que vos fez subir na terra do Egito com grande força e com braço estendido, e estes temereis. Ele vos inclinareis e a ele sacrificareis. E os estatutos, as ordenanças, a lei e o mandamento que vos escreveu, tereis cuidado de fazer todos os dias, e não temereis a outros deuses. E da aliança que fiz convosco não vos esquecereis, e não temereis a outros deuses. Mas ao Senhor vosso Deus temereis, e ele vos livrará das mãos de todos os vossos inimigos. Porém eles não ouviram, antes fizeram segundo o seu primeiro costume. Assim essas nações temiam ao Senhor e serviam as suas imagens de escultura, também seus filhos e os filhos de seus filhos, como fizeram seus pais. Assim fizeram até ao dia de hoje. Capítulo 18. Ezequias reina em Judá. E sucedeu que, no terceiro ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acás, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e 29 anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe, Abi, filha de Zacarias. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Davi seu pai. Ele tirou os altos, quebrou as estátuas, deitou abaixo os bosques e fez em pedaços as serpentes de metal que Moisés fizera, porquanto até aquele dia os filhos de Israel lhes queimavam incenso, eles chamavam Neustã. No Senhor Deus de Israel confiou, de maneira que depois dele não houve quem lhe fosse semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Porque se chegou ao Senhor, não se apartou dele, e guardou os mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. Assim foi o Senhor com ele para onde quer que saía, e conduzia com prudência. Se rebelou contra o rei da Síria e não o serviu. Ele feriu os filisteus até Gaza, como também os seus termos, desde a torre de Atalaias até a cidade fortificada. E sucedeu no quarto ano do rei Ezequias, que era o sétimo ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, que Salmaneser, rei da Síria, subiu contra Samaria e a cercou. E tomaram ao fim de 3 anos, no ano sexto de Ezequias, que era o ano 9 de Oséias, rei de Israel, quando tomaram a Samaria. E o rei da Síria transportou a Israel para a Síria, e os fez habitar em Halá e a Rabor, junto ao rio de Gozã e nas cidades dos Medos. Portanto, não obedeceram à voz do Senhor seu Deus, antes transgrediram as suas alianças, e tudo quanto Moisés, servo do Senhor, tinha ordenado, não ouviram nem o fizeram. Senaqueribe invade Judá. Porém, no ano 14º do rei Ezequias, subiu Senaqueribe, rei da Síria, contra todas as cidades fortificadas de Judá e as tomou. Então Ezequias, rei de Judá, enviou o rei da Síria em Laques, dizendo: pequei, retira-te de mim, tudo o que te impuseres portarei. Então o rei da Síria impôs a Ezequias, rei de Judá, 300 talentos de prata e 30 talentos de ouro. Assim deu Ezequias toda a prata que se achou na casa do Senhor e nos tesouros da casa do rei. Naquele tempo cortou Ezequias o ouro das portas do templo do Senhor e dos batentes de que Ezequias, rei de Judá, as cobrira, e o deu ao rei da Síria. Contudo enviou o rei da Síria a Tardã, a Bezares e a Rabzaque de Laques com grande exército ao rei Ezequias a Jerusalém. Subiram e vieram a Jerusalém. E subindo e vindo eles, pararam ao pé do aqueduto da piscina superior, que está junto ao caminho do campo do lavadeiro. E chamaram o rei, e saíram a eles Eliaquim, filho de Ilquias, o mordomo, Sibna, o escrivão, e Joá, filho de Asaf, o chanceler. E Rabsaque lhes disse: ora, dizei a Ezequias, assim diz o grande rei, o rei da Síria: que confiança é esta em que confias? Dizes tu, porém, são palavras só de lábios?
há conselho e poder para a guerra. Em quem, pois, agora confias que contra mim te rebelas? Eis que agora tu confias naquele bordão de cana quebrada no Egito, no qual, se alguém se encostar, entrar-lhe-á pela mão e a furará. Assim é Faraó, rei do Egito, para com todos os que nele confiam. Se, porém, me disserdes, no Senhor nosso Deus confiamos, porventura, não é este aquele cujos altos e cujos altares Ezequias tirou, dizendo a Judá e a Jerusalém, perante este altar vos inclinareis em Jerusalém? Ora, pois dá agora reféns ao meu senhor, o rei da Síria. Dar-te-ei 2.000 cavalos, se tu puderes dar cavaleiros para eles. Como, pois, farias virar o rosto de um só príncipe dos menores servos do meu senhor, quando tu confias no Egito por causa dos carros e cavaleiros? Agora, pois, subi eu, porventura, sem o Senhor contra este lugar para o destruir? O Senhor me disse, sobe contra esta terra e destrói-a. Então disse Eliaquim, filho de Ilquias, e Sibna e Joá, a Rabsaque, rogamos-te que fales aos teus servos em siríaco, porque bem o entendemos. Não nos fale em judaico aos ouvidos do povo que está em cima do muro. Porém, Rabsaque lhes disse, porventura mandou-me meu senhor somente a teu senhor e a ti, para falar essas palavras e não antes aos homens que estão sentados em cima do muro, para que juntamente convosco comam o seu excremento e beba a sua urina? Rabsaque, pois, se pôs em pé e inclinou em alta voz em judaico, dizendo, ouve a palavra do grande rei, do rei da Síria. Assim diz o rei, não vos engane Ezequias, porque não vos poderá livrar da sua mão. Nem tampouco vos faça Ezequias confiar no Senhor, dizendo, certamente nos livrará o Senhor a esta cidade, não será entregue nas mãos do rei da Síria. Não deis ouvidos a Ezequias, porque assim diz o rei da Síria, fazei um trato comigo, vinde a mim, e coma cada um da sua vide e da sua figueira, e beba cada um a água da sua cisterna, até que eu venha e vos leve para uma terra como a vossa, terra de trigo e de mosto, terra de pão e de vinhas, terra de oliveiras e de azeite e de mel. Assim vivereis e não morrereis. Não deis ouvidos a Ezequias, porque vos engana, dizendo, o Senhor vos livrará. Porventura os deuses das nações puderam livrar cada um a sua terra das mãos do rei da Síria? Que é feito dos deuses de Emate e de Arpade, que é feito dos deuses de Sepharvaim, Rena e Iva, porventura livraram a Samaria da minha mão? Quais são eles, dentre todos os deuses da terra, que livraram a sua terra da minha mão, para que o Senhor livrasse a Jerusalém da minha mão? Porém, calou-se o povo e não lhes respondeu uma só palavra, porque mandado do rei havia, dizendo, não lhes respondereis. Então, Eliaquim, filho de Ilquias, o mordomo, Sibna, o escrivão, e Joá, filho de Asaf, o cronista, vieram a Ezequias com as vestes rasgadas e lhe fizeram saber as palavras de Rabsaque. Capítulo 19. A oração de Ezequias. E aconteceu que, tendo Ezequias ouvido isto, rasgou as suas vestes, se cobriu de saco e entrou na casa do Senhor. Então enviou Eliaquim, o mordomo, a Sibna, o escrivão, e aos anciões dos sacerdotes, cobertos de sacos, ao profeta Isaías, filho de Amós, e disseram-lhe, assim diz Ezequias, este dia é dia de angústia, de vituperação, de blasfêmia, porque os filhos chegaram ao par e não há força para dá-los à luz. Bem pode ser que o Senhor, teu Deus, ouça todas as palavras de Rabsaque, a quem enviou o seu senhor, o rei da Síria, para afrontar o Deus vivo e para vituperá-lo com as palavras que o Senhor teu Deus tem ouvido. Faze, pois, oração pelo restante que subsiste. E os servos do rei Ezequias foram a Isaías. E Isaías lhes disse, assim diz a vosso Senhor, assim diz o Senhor, não temas as palavras que ouviste, com as quais os servos do rei da Síria me blasfemaram. Eis que porei nele um espírito, e ele ouvirá uma notícia. Então voltará para sua terra, a espada o farei cair na sua terra. Voltou, pois, Rabsaque e achou o rei da Síria pelejando contra Líbina, porque tinha ouvido que o rei havia partido de Laques. E ouvindo ele dizer de Tiraca e de Cuxi, eis que saiu para te fazer guerra, tornou a enviar mensageiros a Ezequias, dizendo, assim falareis a Ezequias
Ezequias, rei de Judá: não te engane o teu Deus, em quem confias, dizendo: Jerusalém não será entregue na mão do rei da Síria. Eis que já tens ouvido o que fizeram os reis da Síria a todas as terras, destruindo-os totalmente, e tu te livrarás? Porventura as livraram os deuses das nações a quem meus pais destruíram, como Gozã e Harã e Rezefe, e os filhos de Éden que estavam em Telassar, que é feito do rei de Ramate, do rei de Arpade e do rei da cidade de Separvaim, Rena e Iva. Recebendo, pois, Ezequias as cartas das mãos dos mensageiros, e lendo-as, subiu à casa do Senhor, e Ezequias as estendeu perante o Senhor. E orou Ezequias perante o Senhor e disse: ó Senhor, Deus de Israel, que habitas entre os querubins, tu mesmo, só tu és Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Inclina, Senhor, o teu ouvido e ouve. Abre, Senhor, os teus olhos e olha. Ouve as palavras de Senaqueribe, que enviou a este para afrontar o Deus vivo. Verdade é, ó Senhor, que os reis da Síria assolaram as nações e as suas terras, e lançaram os seus deuses no fogo, porquanto eram deuses, mas obras de mãos de homens, madeira e pedra. Por isso os destruíram. Agora, pois, ó Senhor nosso Deus, te suplico, livra-nos da tua mão. Assim saberão todos os reinos da terra que só tu és o Senhor Deus. Isaías anima Ezequias. Então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: assim diz o Senhor, Deus de Israel: o que me pediste acerca de Senaqueribe, rei da Síria, ouvi. Esta é a palavra que o Senhor falou dele: a virgem, a filha de Sião, te despreza, de ti zomba, a filha de Jerusalém meneia a cabeça por trás de ti, a quem afrontaste e blasfemaste, e contra quem alçaste a voz e ergueste os teus olhos alto, contra o Santo de Israel. Por meio dos teus mensageiros afrontaste o Senhor e disseste: com a multidão de teus carros subi ao alto dos montes, aos lados do Líbano, correrei os seus altos cedros e as suas mais famosas paias, e entrarei nas suas pousadas extremas até no bosque do seu campo fértil. Eu tenho cavado e bebido águas de estrangeiros, e com as plantas dos meus pés secarei todos os rios nos lugares fortes. Porventura, não ouvistes que já dantes fiz, e já desde os dias antigos o planejei? Agora, porém, o fiz vir, para que fosse tu que reduzistes as cidades fortificadas, os montões desertos. Por isso, os moradores delas, por pouca força, fizeram pasmados, e confundidos eram como a erva do campo e hortaliça verde, o feno dos telhados e o trigo queimado antes de amadurecer. Porém, o teu assentar, o teu sair e o teu entrar e o teu furor contra mim, eu o sei. Por causa do teu furor contra mim, e porque a tua revolta subiu aos meus ouvidos, portanto porei o meu anzol no teu nariz, o meu freio nos teus lábios, e te farei voltar pelo caminho por onde vieste, e isto te será por sinal: este ano se comerá o que nascer por si mesmo, e no ano seguinte o que daí proceder. Porém, no terceiro ano semeai e cegai, plantai vinhas e comei os seus frutos, porque o que escapou da casa de Judá e restou tornará a lançar raízes para baixo e dará frutos para cima, porque de Jerusalém sairá o restante e do monte Sião os que escapou. O zelo do Senhor dos exércitos fará isto. Portanto, assim diz o Senhor acerca do rei da Síria: não entrará nessa cidade, nem lançará nela flecha alguma, tampouco virá perante ela com escudo, nem levantará contra ela com tranqueira alguma. Pelo caminho por onde vier, por ele voltará. Porém, nesta cidade não entrará, diz o Senhor, porque eu ampararei esta cidade para a livrar por amor de mim, por amor do meu servo Davi. A destruição dos assírios. E sucedeu, pois, que naquela mesma noite saiu um anjo do Senhor e feriu do arraial dos assírios a 185.000 deles. Assim, levantando-se pela manhã cedo, eis que todos eram cadáveres. Então Senaqueribe, rei da Síria, voltou e ficou em Nínive. E sucedeu que, estando ele prostrado na casa de Nisroque, seu deus, Adrameleque e Sarezer, seus filhos, o feriram à espada. Porém, eles escaparam para a terra de Ararat, e Esarhadão, seu filho, reinou em seu lugar. Capítulo 20.
a doença e a cura de Ezequias. Naqueles dias adoeceu Ezequias mortalmente, e o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse: Assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: Ah, Senhor, suplico-te, lembra-te de que andei diante de ti em verdade, com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Sucedeu, pois, que não havendo Isaías ainda saído no meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Volta e dize a Ezequias, chefe do meu povo: Assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai: Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que te sararei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. E acrescentarei aos teus dias 15 anos. Das mãos do rei da Síria te livrarei, a ti e a esta cidade, e ampararei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi meu servo. Disse mais Isaías: Tomai uma pasta de figos. E a tomaram e a puseram sobre a chaga, e ele sarou. E Ezequias disse a Isaías: Qual é o sinal de que o Senhor me sarará, e de que ao terceiro dia subirei à casa do Senhor? Disse Isaías: Isto te será por sinal da parte do Senhor, de que o Senhor cumprirá a palavra que disse: Adiantar-se-á a sombra 10 graus, ou voltará 10 graus atrás. Então, disse Ezequias: É fácil que a sombra avance 10 graus. Não seja assim, mas volte a sombra 10 graus atrás. Então, o profeta Isaías clamou ao Senhor e fez voltar a sombra 10 graus atrás, pelos graus que tinha avançado no relógio de sol de Acás. Os embaixadores de Babilônia. Naquele tempo enviou Merodach-Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, cartas e um presente a Ezequias, porque ouvira que Ezequias tinha estado doente. E Ezequias lhes deu ouvidos e lhes mostrou toda a casa de seu tesouro, a prata e ouro, as especiarias e os melhores ungüentos, a sua casa de armas e tudo quanto se achou nos seus tesouros. Coisa nenhuma houve que não lhe mostrasse, nem sua casa, nem em todo o seu domínio. Então o profeta Isaías veio ao rei Ezequias. Ele disse: O que disseram aqueles homens e de onde vieram a ti? Disse Ezequias: Vieram de um país muito remoto, de Babilônia. E disse ele: Que viram em sua casa? E disse Ezequias: Tudo quanto há em minha casa viram, coisa nenhuma há nos meus tesouros que eu não lhe mostrasse. Então disse Isaías a Ezequias: Ouve a palavra do Senhor. Eis que vem dias em que tudo quanto houver em tua casa e o que entesouraram teus pais até ao dia de hoje será levado à Babilônia. Não ficará coisa alguma, disse o Senhor. E ainda até aos teus filhos que procedem de ti e que tu gerastes tomarão, para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. Então disse Ezequias a Isaías: Boa é a palavra do Senhor que disseste. E disse mais: E não haverá, pois, em meus dias paz e verdade? Ora, os demais atos de Ezequias, todo o seu poder, como fez a piscina e o aqueduto, e como fez vir a água à cidade, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Judá? E Ezequias dormiu com seus pais, e Manassés, seu filho, reinou em seu lugar. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja Deus para sempre. Vamos orar? Deus eterno e Pai todo-poderoso, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo eu oro. Obrigado, Senhor, pela leitura da vossa santa palavra. Abençoa, Senhor, a cada um que esteve neste canal, acompanhando a leitura da Bíblia Sagrada. Cobre-nos, Senhor, com o sangue precioso de nosso Senhor Jesus Cristo e livra-nos, Senhor, de todo mal, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Este é o canal Porta Estreita, um canal criado para levar o conhecimento, a palavra de Deus, através da leitura da Bíblia Sagrada. Obrigado, queridos irmãos que estiveram nesse canal, acompanhando a leitura da palavra. Deus os abençoe. Amém. Glória a Deus. Aleluia.